Oi, gente, tudo bom com vocês? Ai, gente, que saudade de sentar aqui e conversar com vocês, porque geralmente os vídeos já estavam sendo um pouco mais diferentes, né? Então, o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês por que eu resolvi servir a Deus. Porque várias vezes eu já contei várias coisas, mas eu nunca cheguei assim, a entrar em um certo detalhe, contar o que realmente aconteceu comigo e o que me levou a fazer essa escolha, né? Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero contar pra vocês, eu não vou falar muita coisa assim, que nem eu faço, não. É porque assim, ó, por que vou começar a fazer zoada. Por que eu sumi? Bom, depois do mês de setembro, como eu tinha dito pra vocês que eu ia começar a gravar mais e a postar mais vídeo, não deu, porque infelizmente eu cheguei a ficar doente e agora recente eu descobri que pelos sintomas eu estava com Covid. É isso mesmo, Covid. Até eu, gente. Assim, acredito eu que foi em uma das minhas idas no centro daqui, né, de Manaus, quando eu voltei pra casa, já voltei com muita dor de cabeça, e alguns dias depois eu comecei a sentir cada vez mais dor de cabeça, e eu comecei a passar mal. Eu não cheguei a ficar com falta de ar ou alguma outra desses sintomas, foi totalmente diferente, eu não tinha febre também, e aí a gente achou então que era alguma outra coisa. Tanto que eu cheguei aí na UPA, me consultei, tomei lá uns remédios, vim pra casa, comprei os remédios pra tomar, melhorei, depois tive uma outra recaída de novo. Eu fiquei um mês de outubro inteiro doente. Poucas foram as vezes que eu me senti bem, eu fiquei mais, foi doente mesmo, que não sei nem explicar, assim, exatamente como foi exatamente pra mim atrair esse tipo de coisa, porque eu sempre me cuidei, assim, da minha maneira, mas eu sempre tive aqueles cuidados, né? Mas enfim, gente, usem máscara e, por favor, se cuidem ao máximo, porque realmente o negócio tá sério pra todo mundo, né? Mas enfim, gente, eu também cheguei a pegar uma gripe, só que foi uma gripezinha normal, tá? Então, foi praticamente que o mês de outubro, mais o mês de novembro gripada, até que eu melhorei, e aí veio muitas coisas, mas enfim, vamos para o vídeo de hoje. Por que eu escolhi servir a Deus? Então, gente, na verdade, pra quem sabe como eu era antigamente, sabe que eu era aquela menina bem roqueira, toda loucona, que esse cabelo aqui, ó, nem era desse tamanho, eu acho que ele era bem aqui assim, esse tamanho aqui, acho que ele era esse tamanho aqui, ó. Vamos supor que era assim, meu cabelo. Curto, bem curtinho mesmo. Não gostava de cabelo grande de jeito nenhum. E não, já foi loiro, já foi rosa, já foi vermelho, já foi azul, já foi verde, já foi colorido, já foi tudo. E eu tinha piercing no nariz, tinha esses buraquinhos aqui. Ai, gente, eu não tô de maquiagem toda porque olha como tá meu rosto. De novo, tá pipocando. Enfim, era 3 pince, um no nariz, um no umbigo, só esse aqui que ainda restou, mas é Jesus que vai trabalhando aos poucos, né? Mas enfim, e eu sempre tava com aquele olho bem preto, sempre tava com umas roupas mais pretas, sempre tava assim, toda loucona mesmo, não queria nada assim a ver com Deus. Eu ia na igreja uma vez ou outra, mas eu não tinha aquela fome, aquela sede, sabe, aquele negócio de querer estar ali na presença de Deus, de sentir prazer em fazer as coisas pra Deus. Eu não tinha isso em mim. Então, depois de um certo tempo, eu já fui para o primeiro encontro, fui para o meu segundo encontro, e tipo assim, eu voltava diferente, mas depois de um tempo eu já não queria mais estar ali na presença de Deus. Eu só ia, tipo assim, o primeiro mês era aquela coisa, aquele negócio e tal, aquela nova convertida. E aí depois de um tempo aquilo passava, sabe? Aquele fogo assim se apagava. E aí, tá, no meu terceiro encontro já foi totalmente diferente, que foi até pela Igreja da Restauração. Não sei se esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, tá? E aí, gente, lá naquele encontro, muita coisa ele falou comigo. E eu me lembro que no penúltimo dia eu falei pra mim mesma e falei pra Deus também que eu não aceitava sair dali da mesma maneira que eu entrei. Eu queria sair dali totalmente diferente. Porque é uma decisão nossa, não é alguém que vai lá na tua cabeça e vai ficar falando no teu ouvido, vai falar que você tem que fazer isso, aquilo, não.
é uma decisão nossa. Tudo que acontece em nossa vida é com permissão de Deus e no tempo dele, não é no nosso tempo. Quando alguém te convida para ir para a igreja, que você fala, ainda não tá na hora, não sei o que e tal, não é que seja isso de você, talvez seja Deus, assim, porque quando você recebe um convite, muitas das vezes é Deus querendo te levar. Mas, muitas das vezes, Deus sabe o momento que ele vai trabalhar em você, entendeu? Então, assim, nesse dia eu tomei essa decisão e tá, eu saí de lá diferente, com um brilho diferente, sabe? Totalmente mudada. Mas, de acordo com mais, depois de um mês, eu comecei a esfriar de novo, comecei a acontecer várias coisas. E então chegou um certo dia que eu me lembrei daquele encontro. E eu parei e pensei, por que eu tô começando a fazer todas as coisas de novo, começando a ficar assim e tal? Não, eu tomei a decisão de ser diferente, de servir a Deus, então é isso que eu tenho que fazer. Então, mais uma vez, eu tentei me reaproximar de Deus e aquela coisa toda e tal. E aí foi quando eu comecei a querer fazer o canal, né? Que eu queria ter um canal no YouTube, que eu queria isso e aquilo. Aí começou a vir várias ideias e tudo mais. Só que sempre é assim. Quando a gente é um novo convertido, uma hora a gente tá aqui com Deus, outra hora a gente já tá lá embaixo de novo. Vamos supor que Deus é esse aqui, tá aqui nas alturas, né? E aí você vai subindo, e aí de repente você cai de novo. Porque você tem que estar pedindo forças pra Deus, você tem que pedir pra Ele renovar a sua fé. Só que eu não fazia isso todo dia. E eu procuro, sabe, ter aquele hábito de toda noite, antes de dormir, orar, procurar também orar de manhã, ler mais da palavra, buscar mais. Porque não adianta você querer buscar somente quando tá na igreja. Você tem que buscar quando estiver fora também. Porque como que você vai se renovar, né? Como que você vai, como se diz... ter, assim, mais aquela experiência, sentir a presença de Deus na sua vida, sentir, sabe aqueles momentos que tem na igreja, que é pra fazer aquele mover, como que você vai sentir se você não buscar, entende? Então você tem que buscar, você tem que procurar fazer o seu melhor pra Deus. E se você não abrir o seu coração, ele não vai entrar. Você fala assim, eu quero mudar, eu quero sentir Deus na minha vida, eu quero a presença de Deus, eu quero isso, aquilo, tudo você quer de Deus. Mas não tá fazendo nada, não tá pedindo exatamente como é pra você pedir. Então, não adianta você só falar e não agir, sabe? Então, assim, a palavra tem poder, mas você tem que colocar a sua fé em ação, porque se fé sem ação não move nada, entendeu? Então, é isso que vocês têm que fazer. E foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Se eu não colocar a minha fé em ação, como que Deus vai trabalhar na minha vida? Como que eu vou ser liberta? Como que vai haver uma transformação em mim se eu não tô fazendo nada? Então, assim, recentemente não, tem um tempinho já que eu tinha esfriado de novo, e aí eu comecei a ir de novo pra igreja, eu comecei a buscar, eu tiro meus momentos em casa, que eu ponho um louvor, começo a louvar, eu começo a orar, eu começo a pedir de Deus, porque se eu não fizer isso, eu nunca vou conseguir ser totalmente liberta. Mas eu quero ser liberta. Então é isso que você também tem que pensar. Eu quero ser liberto. E foi isso que me fez querer voltar, sabe? Assim, sentir. Porque toda vez que eu sentia algo dentro de mim, sabe? E eu sentia a falta disso. E foi essa diferença que eu senti dentro de mim que fez eu pensar. Não realmente queria. E eu quero realmente servir a Deus. Então, assim... É difícil de explicar pra vocês o que foi que me fez querer ficar na presença de Deus, mas eu tenho vários motivos, vários motivos para estar na presença de Deus, para querer ser liberta, para querer servir a Ele, para querer fazer o ID dele, porque eu já passei por muita situação na minha vida e como algumas pessoas sabem, eu fui criada só pela minha mãe, porque um certo tempo atrás meu pai foi embora, então assim... Eu parei pra pensar que tudo o que acontece na nossa vida é com a permissão de Deus. E eu coloquei isso na minha cabeça. Se ele foi embora, foi porque Deus permitiu ele ir. Talvez, se ele não tivesse ido, eu não tivesse tomado essa decisão de estar na presença de Deus. Porque eu tinha uma vida boa quando eu tava com meu pai. Não que a minha vida hoje em dia seja ruim, porque é uma vida boa também. Eu tô bem de saúde, eu tenho a minha mãe, eu tenho as pessoas que eu amo, eu tenho aquilo que eu quero, eu batalho também pra ter aquilo que eu quero, então eu tô bem. Mas eu digo assim, se ele tivesse ficado, será que eu estaria na presença de Deus hoje? Será que eu teria tomado essa decisão? Então hoje em dia, eu penso muito nas coisas que acontecem em minha volta. Às vezes dói, a gente chora, desespera. Mas se é a decisão de Deus, a gente não pode fazer nada, a gente só tem que aceitar, né?
Então, a minha decisão veio através de todas as coisas que já aconteceram comigo e fez eu entender que eu ainda tô viva, que eu ainda posso fazer as coisas pra ele, que talvez isso tudo seja uma chance que ele esteja me dando pra fazer a diferença. Gente, eu ia falar fazer a diferença. Deu memória cheia no meu celular, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Mas o que eu quero dizer pra vocês é: tomem a decisão de vocês no momento certo, na hora certa. Esperem o tempo de Deus pra tudo que há pra vida de vocês, tá bom? Vou encerrando o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Vou estar trazendo mais vídeo, não todo dia, mas assim que possível. E deixa eu encerrar logo, né? Senão eu vou querer falar muito. Até o nosso próximo vídeo, fiquem todos com Deus e até mais. Um beijo pra vocês e um grande abraço.